Esse pacote de corte de gastos enviado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele já chegou, de certa forma, com uma desconfiança do mercado, né, de que essas mudanças não seriam, de certa forma, estruturais. Esse corte prevê 70 bilhões de reais de economia até 2026, final do mandato do presidente Lula, e até 2030, 370 bilhões. Mas o pacote ele foi desidratado, como a gente acabou de ouvir na matéria aí de Lara Alves, por exemplo, com essa fim, né, do DPVAT, que acabou tendo outro nome nesse ano, esse PVAT, né? Então, já foi um aceno ali do governo para tentar esses votos da oposição, só que ao mesmo tempo o governo também sofreu uma outra derrota em relação a essas emendas, né? Vai poder bloquear até 15% das emendas, só que as que não são impositivas. Só que quando a gente está falando de emendas impositivas, somente neste ano representou aí um total de 40 bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, esse corte, contingenciamento, se necessário, vai atingir a fatia menor de todo esse dinheiro que os parlamentares têm acesso aí. Além disso, então, esse projeto, né, que foi aprovado ontem e que vai ser aprovado hoje pelo Senado, esse primeiro projeto do pacote de gastos, então ele já chega, de certa forma, desidratado. Por outro lado, também tem outros dois projetos hoje, um deles que é o que encontra resistência na própria base, encontrou resistência nos ministros das áreas sociais de Lula, que é o que traz mudanças nas regras aí do BPC, né, o benefício de prestação continuada. O relator do texto acabou afrouxando um pouco essas regras, e até, de certa forma, isso foi favorável para alguns ministros da área social. Então, o Haddad também já tinha conseguido, digamos, que essa antipatia na própria base em relação a isso. Esse texto deve ser votado hoje, só que há um terceiro projeto, que é o que trata aí de abono salarial, e a gente está falando de penduricalhos, né? Então, para limitar que não se tenha um abono penduricalhos acima do teto de 44 mil. Só que para esse projeto já tem um relatório aí falando que vai precisar de uma outra lei para regulamentar isso, ou seja, o governo também pode sofrer uma derrota nesse ponto. Então, o que a gente vê é um governo que liberou muita emenda. Nessa última semana, a gente falou aqui de um dia de 1,7 bi, no outro dia a gente falou de 7 bilhões, recentemente a gente falou de cerca de 4 bilhões. Então, é um governo que está liberando dinheiro, que está aí, de certa forma, tentando agradar esse centrão, só que no final vai sair com um pacote desidratado e também vai sair aí com o ministro Fernando Haddad, sai com antipatia da própria base e também com essa desconfiança do mercado, que continua. Ontem a gente teve o dólar aí batendo na casa de 6,20. Ou seja, essas medidas, elas não são suficientes, o governo está liberando muito dinheiro e no fim a gente vai ver o que vai vir de fato desse pacote, se vai ser um pacote ou se no final vai se resumir aí a um pacotinho de corte de gastos.